nós temos aqui o início da peregrinação para a consumação da aliança que Deus fizera com os homens desde a primitiva aliança com Abraão. Aqui se cumpre toda essa dimensão que os profetas trouxeram. E hoje, de forma bem particular, nós olhamos essa dimensão das declarações de Isaías, dessa maneira de expressar que o servo sofredor, para cumprir a vontade do Pai, traz sobre si o jugo que é o pecado dos homens. Ele leva consigo na obediência, a fim de externalizar esse amor misericordioso de Deus que transforma e recupera. Quando nós olhamos o relato da paixão, nós vemos um desenrolar das expressões humanas. A primeira dela, que é apontada na narrativa, é justamente esse destruir o outro por inveja, justamente porque em mim há apenas incompetência, há apenas limitações que eu muitas vezes não quero trabalhar para vencer, não quero mudar por certos comodismos. E quando eu vejo no outro uma transformação que eu posso ter, mas não quero, nasce o vício da inveja. Nasce aí essa dimensão de não me deixar ser incomodado por essa luz da verdade. E então, para distrair ou destruir em conjunto, eu começo a criar ilusões, histórias, maledicências para romper essa expressão de quem confia. Então, o texto narra que a causa do discurso dos fariseus e dos escribas era justamente nascido dessa inveja, nascido dessa realidade de que viam em Jesus o cumprimento de tudo em palavra concreta e em ato daquilo que estava na lei. E mais do que cumprir, ele estava elevando essa lei. Ele estava distribuindo as graças dessa lei como verdadeira liberdade que fora feita. A lei veio para educar, mas no fim dos tempos, no tempo da graça, ela seria o instrumento de liberdade. Só que precisaria aprender a deixar-se envolver nela. Os judeus não quiseram. Por isso se fecharam a tudo que Jesus havia ensinado. Quando Jesus, diante dos interrogatórios, quer do príncipe dos sacerdotes e também a de Pilatos, em muitos momentos a narrativa traz o seu silêncio. O silêncio de Jesus é a expressão da própria justiça de Deus, que, superior à mentalidade humana, se faz conhecer no silêncio da sua ação. Aí se expressa duas naturezas: a providência, para aqueles que confiam na sua justiça, quando são injustiçados, devem deixar que Deus haja. Daí a necessidade do silêncio, de não ficar aí batendo boca inútil, de não ficar por aí querendo confusões de graça ou complicando a vida à toa. E então a misericórdia age. E nós vamos vendo essa ação justamente quando Jesus dá as respostas e confirma a sua divindade nos tempos certos. Então ele é levado ao Calvário. E aí nós vamos ver que nesse itinerário do Calvário, aqueles que estavam com eles, junto a eles, foram os primeiros que caíram fora. Isso mostra a própria debilidade humana. Nós, quando exercemos os trabalhos, quando nós experimentamos a realidade de ensinar aquilo que é de Deus,
Temos muitas vezes a aproximação de muitos que nos rodeiam, mas nem sempre esses muitos se tornam aquilo que o eclesiástico coloca: amizades verdadeiras. Muitos estão por certos interesses, outras vias, e não vão perder a oportunidade de puxar tapete. Então precisamos caminhar numa petição a Deus de luz da sabedoria na verdade, para saber identificar o joio do trigo, aprender a ter prudência no que vai ser dito e mais prudência ainda no que deve ser revelado. Nem todo mundo que parece amigável ou compreensível o é na realidade. E muitas vezes nós vamos aí abrindo a vida como livro para os outros, imaginando uma coisa que na concretude acaba não realizando e vai trazendo confusão. Por isso, essa perspectiva de reconhecer deve ser vivida no silêncio, no repouso de si mesmo. Esse silêncio ele faz com que eu me zele, e então é onde Deus vai agir. Quando os discípulos fogem, é justamente essa limitação da natureza. As verdadeiras amizades, como se ensina, são provadas ao fogo. Verdadeiros amigos são aqueles que sabem educar e disciplinar para o aprendizado. Mesmo diante da queda, da fragilidade do outro, ele sabe reconhecer nessa queda a ação de Deus que transforma. É o itinerário da vida dos santos, é o itinerário daquilo que São Francisco de Sales coloca. É eu saber identificar, reconhecer na minha fraqueza, na minha queda, o caminho de saída. Saber que aquilo aconteceu porque estou inteiramente, como diz o salmista, mergulhado na deficiência do pecado. Essa deficiência ela precisa ser rompida no encontro com a graça divina. E então essa graça é experimentada por uma oração fecunda e diária, constante. Mesmo quando o corpo diz que não quer, é necessário fazê-la. É necessário guardar pelo menos alguns minutos de silêncio diante do Senhor. Na visita ao Santíssimo, ao Sacrário, é preferível começar pela oração do silêncio. Apenas contempla, apenas olha, sem nada pedir, sem nada falar, porque Deus tudo sabe. Sabe das nossas necessidades, sabe o que nós precisamos para corrigir a fim de ser santo. Deixe-se tomar na presença do Senhor para expressar essa autêntica vida cristã como sinal da ressurreição, como disciplina da paixão e da cruz, como disciplina da renúncia, para testemunhar esse autêntico amor diante do mundo, a fim de que o mundo creia, crendo ele possa ser salvo, e juntos cheguemos um dia à glória eterna do céu.